Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais uma palestra, daremos início com uma oração que visa estabelecermos uma maior sintonia com os amigos da espiritualidade. Sendo assim, rogamos a Deus que nos auxilie no trabalho de hoje, aos seus enviados, os espíritos superiores, para que possam nos intuir, que possam nos auxiliar a podermos repassar tudo aquilo que através da sua misericórdia nos foi concedido para a nossa própria melhoria. Agradecendo de antemão por tudo de bom que nos tem feito, agradecemos, muito obrigado. Bom, o tema de hoje: bem-aventurados os pobres de espírito. Esta é uma das bem-aventuranças que Jesus nos ensinou e também trouxe esse consolo, né, a toda a humanidade que desconhecia até então, num grau maior, as leis de Deus. Porque o Evangelho de Jesus nada mais é do que a transcrição das leis de Deus, de como Deus funciona, como Deus instituiu a criação e as suas leis de amor a ser traduzidas das mais diversas formas para nós, ou seja, para que nós, encarnados e desencarnados, espíritos em evolução, pudéssemos compreender. E então o Cristo ele vem e nos disse exatamente isso: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. E é interessante, né, o Cristo afirmar isso, porque quando se diz pobre de espírito, parece uma conotação de uma criatura que venha a ser mais limitada do que outra. E, no entanto, essa sim, ele promete o reino de Deus, né? E não aos outros que, em teoria, apresentam maior cabedal, seja de conhecimento, ou seja de, enfim, talvez questões materiais também. Então, fica aqui a pergunta: por que será, né, que Jesus ele afirmou isso, né? É o que nós vamos tentar compreender, então, aqui na explanação de hoje. E essa máxima do Cristo, ela, quando foi proferida, a incredulidade, que não é de hoje, né, é de todas as épocas, porque os espíritos ignorantes, e quando dizemos ignorantes, é que desconhecem a verdade, né, desconhecem a ciência, desconhecem a razão, desconhecem de muito conhecimento. Seria mais nesse sentido e não do sentido da brutalidade. Essa incredulidade ela se divertia com essa máxima, né? Justamente porque eles diziam que os pobres, né, de espírito que Jesus chamou eram, na verdade, aqueles tolos, né, que acreditam em tudo, né, até mesmo em algo que não seja correto. Mas Jesus, quando usou o termo pobres de espírito, ele não entende os homens desprovidos de inteligência, de razão, de raciocínio, mas sim os humildes, ou seja, espíritos, estejam eles encarnados ou desencarnados, que são, além de humildes, né, são simples também. E é deles, então, que é o reino dos céus. Né? É isso que ele quis dizer. E não dos orgulhosos, assim como não foi dos fariseus da época. Aqueles que, porque julgavam conhecer as leis e os profetas, se colocavam acima do povo. Porque detinham, digamos assim, eram letrados, se julgavam superiores.
O que se revela muito pelo contrário, né? Utilizavam toda essa inteligência, mas para suas quirelas materiais, de dominação política do povo, do que necessariamente utilizar todo esse cabedal de intelectualidade para a sua própria transformação moral, né? Muito pelo contrário, como o próprio Cristo já havia advertido, eram sepulcros que eram brancos por fora, mas por dentro havia todo tipo, né, de podridão. Então, foi exatamente isso, né, que se coloca aqui como não é para os orgulhosos, né, o termo pobres de espírito. Até mesmo porque esses fariseus da época do que o Cristo viveu, quando se fala, por exemplo, em caridade, né, são os primeiros a temerem o exercício da caridade. Por quê? Porque isso significa que eles têm que despojar-se de si mesmos, dos seus bens, compartilhar parte dos seus bens, não na totalidade, mas doar o que for possível àqueles que não têm nada, ou do seu tempo, ou do seu poder, enfim, dispor de si mesmo algo que possa favorecer a um próximo que tem necessidade. Algo que para eles era abominável. Assim como o perdão. Estavam tão arraizados na primeira revelação que Moisés trouxe, e dentre elas que não se encaixa nos 10 mandamentos, mas sim na parte das leis civis que Moisés teve que instituir na época que viveu com o povo hebreu, para poder conter aquele povo que tinha características comportamentais extremamente ainda bárbaras. E então ele instituiu a pena de talião, que era do olho por olho, dente por dente. Então, já o Cristo não. Ele veio e trouxe um ensinamento mais amplo, porque o olho por olho, ele nivela no sentido que, se uma pessoa rouba alguém, a outra, em teoria, poderia roubá-la também, e aí se daria olho por olho, dente por dente, ou seja, algo igual. Mas não é o que acontece. Por quê? Um roubava, mas alguém ia lá e o assassinava, por exemplo. Então, há uma falta de compensação entre um erro e outro, né? Não que se justifique até mesmo o olho por olho, dente por dente, ainda que, digamos, nivelando de uma certa forma. Mas o Cristo vem e traz a lei de Deus, né, do perdão. Perdoai o seu irmão quantas vezes for necessário. E isso, para os doutores, né, da época, era algo que não se podia aceitar de forma alguma. Estavam tão enraizados naquele costume do olho por olho, dente por dente, que não conseguiam entender, ou também muitos não queriam aceitar essa nova realidade, né, trazida pelo Cristo. Quando se falava, por exemplo, nos fenômenos, não na época do Cristo necessariamente, porque ele não tocou nesse assunto diretamente sobre a questão mediúnica. Ele apenas mostrou em algumas oportunidades da existência da mediunidade. Isso sim ocorreu quando ele sobe ao monte e lá a transfiguração de Jesus. Haviam também ali alguns apóstolos que presenciaram a cena, mas ele não tocou nesse assunto. E é interessante observar também, aqui fazendo um parênteses, que o Cristo não tocou em outros assuntos que foram surgir mais tarde na codificação espírita. Também ele não falou sobre a questão do espírito necessariamente dito, né, que seria tratado no livro dos espíritos. A mediunidade, como já foi dito, que foi tratada posteriormente no livro dos médiuns. A questão da formação do globo,
né, que seria bem tratada no livro A Gênese. Então, ou seja, nós vamos observar que sobre a questão do céu e inferno, também ele não descreveu com profundidade. Sim, houve uma pincelada aqui ou ali, né, quando ele fala a questão onde haverá prantos e ranger de dentes, né, sobre a questão das trevas exteriores, né, que nada mais é do que justamente essa questão da região umbralina, né, desse inferno, né, que se tem em consideração. Mas por que Jesus não fez isso? Porque na época a humanidade não estava preparada intelectualmente e até de certa forma moralmente para poder não só compreender aqueles ensinamentos. Por isso que ele mais tarde disse, né, que iria pedir ao Pai que enviasse um outro Consolador, que haveria então de restabelecer tudo aquilo que ele havia dito e muito mais, né? Ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo veio aclarar o Novo Testamento sobre as parábolas que ele havia dito, então ficou mais inteligível para todos, e um complemento de conhecimento com as demais 4 obras da quantificação. Mas, fechando aqui parênteses, retornando ao tema, os fariseus da época, sobre as questões de ordem espirituais, sempre foram céticos, né? Nunca acreditaram muito. Se o tema espírito fosse abordado, certamente haveria muito medo, né, entre eles acerca do assunto. Por quê? Porque os seus olhares, né, dos fariseus da época em que o Cristo viveu, esteve aqui encarnado entre nós, eles eram extremamente narcisistas, né? Seus olhares eram concentrados exclusivamente sobre si mesmos. Ou seja, sempre no primeiro termo, né, do verbo, meu, né? Então, aquele egocentrismo sobre tudo aquilo que lhes interessava para si próprios. Esse era o objetivo, né? E veremos mais adiante que hoje não é muito diferente, mas deixemos um pouco mais para frente. Então, os seus olhares, né, não podiam se elevar até Deus. Por quê? Estavam tão presos à matéria, circunscritos os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua vontade, toda resumida praticamente em si mesmos, nas suas vidas materiais. Por isso que não conseguiam transcender a si próprios, né? Não havia conhecimento de si próprio. Então, estavam longe de Deus. Julgavam que apenas pelo fato de conhecer algumas ciências positivas, que na época eram ainda muito tênues, né, como a geografia ou a política, ou alguma outra que porventura aqui não possamos citar por desconhecimento, mas de qualquer forma, julgavam que detinham de todo o conhecimento. Pelo convívio, né, pelos acordos entre si, pela esperteza dos negócios, julgavam o quê? Que sabiam de tudo, que já sabiam como dominar o povo, sabiam como falar uma coisa afora, mas fazer diferente sem que ninguém soubesse, e se achavam prudentes o suficiente. Não tinham consideração para algo além disso. Tomavam a sua inteligência por medida do universo. Então, ou seja, eles simplesmente não reconheciam o Deus tal qual ele é, que é superior à humanidade, logo superior à própria criatura individualmente falando, né? Ou seja, eram aquelas pessoas cheias de si, né? Se julgavam conhecedoras de tudo, sabiam de tudo e não precisavam, digamos assim, de Deus. Então, quando pronunciavam um determinado julgamento, tinham como inapelável, né? E foi exatamente o caso, por exemplo, que nós podemos estudar do Saulo de Tarso, que posteriormente passou a ser Paulo de Tarso, o maior
propagador do evangelho que se tem notícia, quando ele ainda estava na condição de Saulo de Tarso, na vertente contrária, né, como um dos maiores, se não o maior perseguidor dos cristãos no início ali do processo, em particular quando ele julgou, né, o primeiro cristão que se tem notícia que foi imolado, que foi Estevão, justamente foi exatamente o que aconteceu aqui. O seu julgamento, aquilo que ele falava, independente o que Estevão falasse ou que alguém comentasse com ele, independente, o seu julgamento ele tinha por certo, ponto. O que ele falava era certo, ponto. Por quê? O seu orgulho interior era tamanho que, digamos assim, criava uma cegueira espiritual. E isso foi provado quando Jesus, digamos assim, surgiu diante de Saulo de Tarso, que ficou cego. Agora, será que ele ficou cego no sentido material? Será que, na verdade, aquilo não foi mostrar para Saulo que ele espiritualmente estava em trevas espirituais? Eu acredito particularmente nisso, né, que não foi somente uma cegueira material, né, ou seja, dos olhos, desse sentido, né, da visão, do corpo físico, mas principalmente para mostrar ao espírito de Saulo de Tarso que todo aquele orgulho, né, toda aquela vaidade, aquela prepotência, em realidade, né, todo aquele julgamento que ele achava inapelável, por ser um fariseu da época, né, alguém importante acima de todos, super competitivo, em realidade nada mais era do que uma cegueira espiritual extrema, tanto que ele ficou cego, né? Mas que posteriormente o Cristo, através da sua misericórdia, o encaminha a um grande cristão também, Ananias, que faz a reversão dessa cegueira temporária para que então Saulo pudesse trabalhar, né, se transformar, a oportunidade que Jesus lhe deu para a reforma íntima, e que Saulo de Tarso, aproveitou muito bem e se transformou então aí num grande apóstolo do Cristo. Então, essas pessoas, né, são aquelas tipos, né, que recusavam a admitir o mundo invisível. Então, tudo que viesse que não fosse palpável, tangível, algo conhecido da matéria, eles simplesmente descartam, né? Os fariseus da época faziam isso. Tanto que o Cristo ele curou a diversas pessoas muito conhecidas na época dos fariseus e da época que o Cristo viveu, né? Que viviam há décadas ou desde o nascimento com problemas graves físicos. Uns eram cegos, outros nunca andaram, eram paralíticos desde nascença, e muitos outros problemas físicos. E o Cristo, então, operava verdadeiros milagres, né, curando cegos, fazendo pessoas caminharem, e muitos desses presenciaram esses fenômenos. O próprio Cristo encaminhou um deles ao Sinédrio, né, que era, digamos, um local onde havia reunião dessas pessoas, desses doutores da lei da época, mas simplesmente não creram, né? Disseram que tiveram ainda a incrível capacidade de dizer que a pessoa fingiu por 50 anos, 30 anos, não lembro a data certa, que fingiu todo esse tempo, né, e que só estava andando agora, ou vendo agora, porque parou de fingir. Então, assim, é algo que é uma construção interior que, mesmo vendo o fenômeno acontecendo, não creram. Claro, o seu orgulho novamente se mostrando aqui como fonte
dessa falta assim, de crença, né, de fé. E os sacerdotes, eles não eram necessariamente desprovidos de inteligência, né? Muito pelo contrário, se eles estavam nessa condição de líderes religiosos e até mesmo de certa forma política da época, não era à toa, né? Eram letrados das possibilidades da época, então não eram, digamos, necessariamente desprovidos de certo conhecimento. Não. A questão é outra, né? O motivo pela falta de crença é que o orgulho impede que aceitem algo que os coloquem abaixo daquilo que eles julgam ser. Basicamente, o motivo é esse. Acreditar em Deus que é superior a si mesmo, ou seja, um ser criador que é superior a si mesmo, é algo que os colocaria em segundo lugar, em segundo plano. E o orgulho era tamanho que se achava, não, mas eu é que sou, digamos assim, o criador, né? Eu que sou superior. Então, é justamente esse medo, né, de cair do pedestal que faziam com que não crescem, né? Por isso, eles não têm senão sorrisos de desdém para tudo que não é do mundo visível e tangível. Então é isso, basicamente funciona dessa forma. Foi assim na época do Cristo, né? E novamente veremos que hoje é a mesma coisa. Então eles se atribuíam muito espírito de ciência para crerem nessas coisas, né? Pelo fato de conhecerem ali certas ciências, certos conhecimentos, julgavam esses outros fantasias para crianças, anedotas, não se preocupavam com elas. E chamavam ainda as pessoas que porventura crescem de pessoas simples, ou seja, praticamente os chamavam, né, de tolos, os que creem, né, nas questões espirituais e morais. Mas a questão é a seguinte: tanto aqueles que creram quanto os fariseus da época do Cristo, mesmo que eles, digamos assim, não tivessem tido essa boa vontade de, no mínimo, estudar os fenômenos, de, no mínimo, verificar se porventura não estavam errados, porque nem isso o faziam. Nem por isso os tirou o fato deles entrarem no mundo invisível como os demais. Ou seja, eles desencarnaram também e tiveram que obrigatoriamente se encontrar no plano espiritual. Então agora imaginamos um espírito, né, que estava na condição de encarnado e que passou toda a existência ressachando a ideia de haver a continuidade da vida, de haver uma transcendência da existência. Imagina quando acorda, né, desperta no plano espiritual após o processo do desencarne. Imagine a dificuldade desse espírito em se adaptar, em se reconhecer, em entender o que está acontecendo. Então, isso é algo que nos faz refletir hoje, nos dias de hoje, da importância que é nós procurarmos conhecer sobre as questões do espírito, sobre a possível continuidade da vida após a morte, e principalmente nos preparar para ela, no sentido de procurarmos nos melhorar moralmente, que é o fundamental. Intelectualmente também vai ajudar? Certamente. Mas moralmente nós vamos ganhar em espírito essa visão mais clara da vida, nos vai possibilitar certamente maior facilidade, no mínimo, de efetuarmos essa passagem e nos encontrarmos melhor no plano espiritual.
Mas e Deus, né? Que é todo justiça, que é uma das características, um dos atributos de Deus, toda a justiça. Será que ele pode receber alguém, né, que passou toda a existência negando, digamos, a humildade, a simplicidade, que passou negando conhecimentos que os convidavam a se melhorar, conhecimentos melhores? Será que Deus pode receber da mesma forma esses que sempre o negaram e aqueles que, pelo contrário, foram humildes, foram servos da verdade enquanto estiveram encarnados? Nós vamos ver que não. Aqueles que não trabalharam em prol de si mesmos, no quanto necessitavam, assim como não auxiliaram o próximo na medida das suas forças, não creram em Deus, na sua justiça, não tiveram fé, olha, não podem ser recebidos da mesma forma do que aqueles que fizeram justamente o contrário. Foram humildes, procuraram se melhorar, procuraram melhorar o próximo, auxiliar o próximo, melhor dizendo, né? Porque o próximo cabe a si mesmo se melhorar. Mas auxiliar, prestar um serviço, estender a mão. Então, Deus não pode receber um ao outro da mesma forma. Não pelo menos inicialmente. Como foi o caso aqui das ilustrações da tela, em que o espírito de André Luiz, né, ele inicialmente ficou num local em que ele o construiu durante toda a sua vida, mentalmente falando. E quando desencarnado, automaticamente ele se dirigiu para essa sua construção espiritual, numa região umbralina. Porque quando é encarnado, era orgulhoso, era vaidoso, né? Destruiu, de certa forma, a saúde do seu corpo através das bebidas alcoólicas. Então, se dirigiu a esse local. Mas, como Deus é bom, é todo amor, ele também, ao mesmo tempo, à medida que foi se purificando nesse lugar e efetuou a oração, foi então socorrido e se transformou. Mas continuando aqui, quando o Cristo ele nos fala, né, sobre esse reino dos céus, que é para os simples, né? Esse reino dos céus que Jesus fala não é necessariamente um castelo da forma com a qual nós o conhecemos aqui, né, na Terra. É uma construção física que está em cima das nuvens. Não é bem necessariamente isso, né? Não é essa questão material que Jesus fala. Na verdade, tudo o que Jesus nos ensinou, nada é no sentido puramente material. É muito mais no sentido moral. Por exemplo, nesse caso aqui, o que significa o céu para nós? Geralmente aqui que estamos e que quando olhamos para o céu, o que a gente costuma abstrair digamos assim, como referência das qualidades do céu? Ora, não é um local que nos parece um ambiente pacífico, um ambiente bonito, um ambiente saudável, um ambiente iluminado, um ambiente nos remete a algo sublime, nos remete a algo que nós queremos alcançar, que nós adoraríamos estar no céu. Então, são essas características de paz, de concórdia, de bem viver. Isso que seria esse reino dos céus, ou seja, em que as criaturas, ou seja, os espíritos que ali convivem naquele local, em si mesmos já, digamos, adquiriram, já se reconheceram, já se conheceram a si próprios e já emanam de si próprios
para um ambiente externo, justamente essas condições, então, de pensamentos tranquilos, de pensamentos pacíficos, de atitudes caritativas, de atos amorosos. E quando dizemos amorosos, não é no sentido mundano, mas é no sentido de paciência, de tolerância, de auxílio às dificuldades do outro. Então, são espíritos que estão nessa categoria e que, digamos, exerceram a vontade de si próprios para essa transformação interior e chegaram por seus próprios méritos nessa condição. Então, esse reino dos céus, basicamente é isso, é esse conjunto de espíritos que tem já conseguiram essa natureza, né, evolutiva, e que então representam isso, essa condição. Basicamente é isso que nós cremos. Então, na verdade, Jesus ele quis dizer o seguinte, olha, que bem-aventurados os pobres de espírito são aqueles que têm a simplicidade no coração, né? A humildade, a simplicidade de coração. E a humildade também de espírito. E aí vem até uma pergunta interessante. Mas então eu tenho que ser uma pessoa sem estudo na vida? Porque geralmente os humildes são aqueles que são considerados os que não têm estudo, aquelas pessoas que falam baixinho, aquelas pessoas que, digamos assim, são mais de idosos, ou que aceitam tudo. Não é isso que Jesus quis dizer. Nós podemos ter, sim, espíritos encarnados ou desencarnados que são extremamente inteligentes porque estudaram muito, fizeram tanto a faculdade quanto uma pós-graduação, enfim, têm ali no mínimo 30, 40, 50 anos de experiência numa determinada área de atuação aqui no planeta, mas ao mesmo tempo são humildes de espírito e são simples de coração. Por quê? Porque eles utilizaram todo esse cabedal, tanto intelectual, quanto todos os bens materiais que puderam ajuntar nas suas existências, não somente para si mesmos, mas eles também têm essa consciência do quê? Da necessidade do exercício da caridade, do exercício do amor. São amorosos, embora todo esse conhecimento intelectual, embora todo digamos assim, esses bens materiais. Então, sim, é possível. É difícil. Realmente, o Cristo ele nos alertou também que é difícil. Quando ele disse o seguinte, que era mais fácil um fio de camelo passar pela ponta de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, ele já havia dito que a prova da riqueza, tanto material quanto até mesmo intelectual, né, ou os dois juntos, não necessariamente juntos, mas que uma também pode ser, né, ela faz com que seja muito difícil conseguir entrar nesse reino dos céus. Por quê? Os recursos financeiros, materiais, eles nos excitam muito o orgulho, o egoísmo. Ele nos proporciona isso. Então, e como nós ainda estamos como bebês espirituais, praticamente, nós geralmente falimos nessas provas da riqueza. Então, muitos que pensam, eu gostaria tanto de ter a riqueza, olha, deveriam pensar um pouco melhor, porque a prova da riqueza ela é muito mais difícil do que a prova da pobreza. Suportar a miséria, a pobreza, ela é mais fácil espiritualmente falando do que a da riqueza, porque faz com que a criatura, a probabilidade de ela se tornar egoísta é muito grande, sendo que a riqueza não deve ser utilizada unicamente para si próprio. Ela foi dada a Deus para que esse utilize também
para auxiliar o próximo. Não é somente dando, mas de repente investindo, né? Criando mais oportunidades de empregos, com bons salários, boas condições sociais, de direitos trabalhistas, enfim. Mas, então, é isso. É possível, sim, você ter ricos, intelectuais, mas, ao mesmo tempo, humildes de espírito também. Então, é justamente aqui quando há o desencarne de um pobre de espírito ou de um orgulhoso e que a balança ela se inverte. Enquanto estavam aqui na Terra, encarnados, o pobre de espírito geralmente é tratado como simplesmente um tolo, um que deve ficar descartado da sociedade, humilhado, e o orgulhoso sempre ali nos tronos, nas cadeiras das grandes empresas, nas oficinas dos grandes palácios de governos. Mas quando há então o desencarne, nós vamos notar aí essa diferença, né? Então, a humildade, meus irmãos e minhas irmãs, ela é que nos aproxima de Deus. Enquanto o orgulho, ela nos afasta de Deus. Então, o convite que nós gostaríamos de fazer hoje, basicamente é o seguinte, que nós reflitamos sobre nós mesmos. Vamos fazer no final do dia, geralmente, ou que pode ser feito a qualquer momento do dia, dentro das possibilidades de cada um, mas uma reflexão, mas todo dia, sobre como nós temos pensado, como nós temos agido, como nós temos sentido, como nós temos nos omitido perante o nosso próximo, perante a nós mesmos. Se nós reconhecermos algo que ali não está de acordo com as leis de Deus, não está de acordo com o Evangelho de Jesus, então que nós venhamos a refletir mais, né? E se nós identificarmos que ali não está correto, façamos essa tentativa de melhoria. Porque Deus ele não quer, digamos, a nossa transformação pronta, ele não exige isso de nós, melhor dizendo. O que ele pede sim é a nossa tentativa. Pode ser que de repente não consigamos naquele momento, mas não importa, vamos tentar novamente. O próprio Espírito de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, já nos disse, já nos orientou. Olha, se você tentou, mas tropeçou e caiu, que você caia para frente. Ou seja, que você já... Tudo bem, você vai cair, mas caia aprendendo alguma coisa, mas se levante logo em seguida e continue para frente. Então, resumindo aqui, já caminhando para o nosso encerramento, nós que estamos aqui, nesse exato momento, assistindo essa palestra, seja no tablet, no computador, no celular, no centro espírita, enfim, em qualquer lugar, que estamos aqui nesse século XXI, né, com tantas maravilhas, algumas até citadas agora há pouco mesmo, né? Essas televisões novas, totalmente interativas, produtos tecnológicos fantásticos e tudo mais, arranha-céus ultramodernos, enfim. Será que nós também não somos aqueles dos fariseus lá da época de Jesus, de mais de 2000 anos atrás, que têm os olhares concentrados para nós mesmos, ou seja, só para aquilo que nós queremos, para aquilo que nós julgamos que queremos só para nós? Será que nós não somos esses narcisistas modernos, esses fariseus modernos? Essa é uma questão muito importante que nós devemos fazer para nós. Será que nós não estamos afastados de Deus justamente por sermos esses fariseus modernos? Será que tudo que vem da espiritualidade nós também não continuamos a negar?
os fenômenos espirituais, sejam eles de ordem material ou de ordem espiritual, dos conhecimentos que nos chegam, nós também não rimos, achando que são conhecimento para as pessoas tolas, né? Pode ser que sim. Então, para finalizarmos, mais vale, pois, para a felicidade do homem ser pobre em espírito, no sentido do mundo, mas rico em qualidades morais. E aqui o exemplo maior que nós podemos trazer, o do médium Francisco Cândido Xavier, que foi uma pessoa iletrada nessa encarnação. Não tinha, acho que nem o pré-primário, não, o primário acho que tinha, né? Mas foi aquele homem humilde, que estava com as pessoas, que amava os animais, cuidava dos animais, das crianças, era um divulgador do evangelho incansável, trabalhador também, um exemplo de esperança. Então, pergunta-se, Chico Xavier teve bilhões de reais de patrimônio? Ou teve cofres cheios de passaportes carimbados de diversas viagens internacionais para conhecer o mundo? Será que Chico Xavier teve um trabalho com um determinado cargo de importância no mundo, um presidente de uma grande corporação, o chefe de alguma seção importante do governo? Será que ele teve digamos assim, um mestrado numa ciência positiva de destaque no nosso plano material? Não. E nem por isso ele deixou de ser eleito o maior brasileiro de todos os tempos do século XX, recentemente através de uma pesquisa. É certo que não quer dizer, né, que nós não devamos procurar o nosso crescimento material e intelectual. Não é essa a questão. Sim, para aqueles que querem estudar, ter sim o seu diploma de doutorado, de livre docente, ou ganhar dinheiro, isso faz parte. A questão aqui não é julgar isso, mas a questão é o que é mais importante, o que é mais relevante? Buscarmos somente a matéria, ou seja, nos fecharmos na matéria, ou nos dedicarmos ao espiritual, à compreensão do Evangelho, que o próprio Chico Xavier fazia. Ele estudava as obras da codificação constantemente, relia todas as mensagens que vinham através dele pela sua psicografia. Então nós vamos perceber exatamente isso, né? Que não é intrínseco essa necessidade material. Sim, nós podemos tê-la, né, procurá-la, mas que nós devemos dar o valor devido a ela. Lembrando que o conhecimento e a atitude no bem, ela é mais relevante do que a primeira. Tá? É isso que nos vai, digamos, nos colocarmos naquilo que o Cristo nos disse sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Tá ok? Então, sendo assim, nós gostaríamos de desejar muita paz para todos. Gostaríamos de dizer aqui que utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo como nossa fonte bibliográfica, também de inspiração, de auxílio, de compreensão. Alguns recados finais. As imagens que foram utilizadas aqui nessa apresentação, elas foram baixadas da internet, consideradas de uso público. Caso alguém encontre alguma com copyright ou direito autoral, por favor nos avise no e-mail que está na tela. Também, caso alguém encontre algum erro gramatical, algum equívoco qualquer, também pode nos encaminhar no e-mail.
Vamos fazer uma oração final. Na tela nós vamos observar alguns nomes que são de oradores espíritas que se encontram no YouTube. Nós os recomendamos após assistir muitas das suas palestras, que os consideramos que têm um conteúdo doutrinário muito bom, né, altamente consolador e instrutivo. Pedimos desculpas caso algum palestrante que não esteja nessa lista, que não se apresente aqui, né? É que nós não o conhecemos ainda, mas certamente, quando o conhecermos, nós faremos uma análise e, sendo possível, então nós incluiríamos aqui também, tá ok? Vamos fazer então a oração final. Queremos convidar a todos então a estarem juntos conosco em pensamento e em sentimento, para agradecermos a Deus por mais essa oportunidade que nos deu, agradecer a Jesus por mais essa proteção aos trabalhos aqui realizados, aos bons espíritos amigos, que em nome do Cristo também atuam juntamente de nós. O nosso agradecimento a todos os que assistiram essa palestra também, nosso muito obrigado. E que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.